Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora de estudar. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de pronomes. Só que hoje estaremos ainda falando sobre os pronomes oblíquos. No entanto, estaremos falando do oblíquo e também falaremos do possessivo. E já, de certa forma, iniciando somente, que na próxima aula será colocação pronominal, certo? Olha só, coloquei aqui adaptações fonéticas e combinações entre pronomes oblíquos átonos. Oblíquos átonos, tá? Porque não podemos esquecer que os pronomes oblíquos, eles são divididos em oblíquos átonos e oblíquos tônicos, ok? Então, olha lá, quando os pronomes o, os e as se posicionam após determinados pronomes e verbos, eles podem assumir formas especiais. Por exemplo, fazer mais o, fazer-lo. Vos mais os, vô-los. Fiz mais as, fila. Veja só, onde você utilizará mais esse tipo de linguagem? A segunda pessoa, não tanto, mas a terceira, tanto fazê-lo quanto fila, sim, pode ser utilizado muito mais vezes, porque a linguagem formal, principalmente na linguagem da redação dissertativa argumentativa que você faz para o Enem e fará para o Enem, tá? Por que eu não falei do vô-los? Porque na prova do Enem você não pode falar em segunda pessoa, correto? É sempre na terceira. A predileção é sempre na terceira. Eu sempre falei em sala que existe a primeira pessoa genérica, mas o que também falei, que quando você está na primeira pessoa genérica, algumas vezes ou muitas vezes poderá ocorrer de você, sem querer, devido à adrenalina do dia da prova, acabar por escrever todo mundo na primeira pessoa e você ser inserido ou se inserir no texto e deixando assim o texto de ser impessoal passando a ser pessoal, certo? Então, o vô-los você encontrará muito mais vezes em textos poéticos e também literários. Vamos lá. Quando o verbo ou o pronome termina em RS ou Z, seguido de o, a, os, as, corta-se a consoante e adiciona-se o L. Exemplo, dão mais o, dão no. Tem mais a, tem na. Certo? Opa, olha só. Deixa eu ajustar aqui. Essa parte aqui, tá? Vamos colocar uma separação aqui. Esta parte aqui se refere aqui em cima, tá? Esse aqui é desse grupo daqui. Porque como eu fiz a leitura depois, e na forma que eu fiz também na entonação, parecia se referir a este. Não, é esse, eu esqueci de separar, tá? Então, veja só. Quando o pronome termina em R, olha aqui. Terminou em R, tá aqui. Terminou em S, tá aqui. Terminou em Z, tá aqui. Então, veja só. Fazer, fazê-lo, como foi colocado aqui, eu coloquei o L, certo? Adicionei. Vos, mas os, vô-los, adicionou o L também. Fiz mais a, fila, certo? Então, veja, aqui, se você prestar atenção, o que aconteceu? A consoante R se foi, a consoante S se foi, a consoante Z se foi. Então, nessa palavra, se você parar para analisar, você ficou com o fila, com o vô-lo e com fazê-lo, certo? Entendido? Então, veja, agora vamos para o próximo. Dão mais o, dão no. Tem mais a, tem na. Se vocês prestarem atenção, o que aconteceu agora?
Agora eu tenho a repetição, eu repeti o dão e acrescentei o N. Olha, tem e acréscimo do N também, tá? Quando o verbo termina em som nasal, matéria de fonética, né? O nasal é aquele que você, ao falar, coloca a mão aqui que você sente vibrar, certo? O pronome assume as formas no, nos e na, nas, ok? Não é difícil, não. Os pronomes podem se combinar uns com os outros. Veja, ela não me deu os livros, né? Ela não nos deu. É estranho falar assim, né? Pois é, a norma culta, bem culta mesmo, né? Não lhes emprestarei mais o livro. Não lhe emprestarei mais. Nunca nos passou isso pela cabeça. Nunca nos passou pela cabeça. Deve pensar, eu nunca vou usar isso. Provavelmente não. É uma linguagem extremamente formal e pouco usada na verbalização oral, certo? Estou sendo redundante pleonática, né? Estou verbalizando. Mas, veja, melhor falar só oralizando. Então, veja só, o que ocorre? Se isso cair em prova para você, Valéria, eu não preciso, tá? Mas suponhamos que numa prova de interpretação, além de ter algo parecido no seu texto a ser interpretado, você tem uma questão que esteja mais voltada a pronomes. Então, o que ocorrerá com você? Será necessário que você tenha esse conhecimento. Uma vez que você o tem, o acerto é certo. Então, é sempre bom. E, de mais a mais, nos textos literários, esta linguagem ela é bastante utilizada. Entendido? Agora, valores possessivos, reflexivos e recíprocos, fica melhor, né? E recíprocos dos oblíquos. Veja só, os pronomes oblíquos, me, te, lhe, nos, vos, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, as três são do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Podem apresentar valor possessivo. Valor possessivo é valor de posse, certo? Até falo muito com os alunos o seguinte, se você se perder nas nomenclaturas com relação a possessivo, demonstrativo, fique atento, porque basta que você entenda, interprete. Possessivo, o que é possessivo mesmo? É posse, né? Eu até coloquei uma aula que depois eu observei e ela estava assim, esta caneta. Eu tentei colocar um pouco a distância, mas não deu, né? Mas eu pronunciei esta. Por quê? Quando está próxima a mim, é esta. Quando tem uma certa distância, essa. E quando ela está longe, aquela, certo? Então, veja, pode apresentar valores possessivos. Cortem-lhe os cabelos. Cortem os seus cabelos. Porque aqui o lhe se refere à terceira pessoa, não é a do plural. Correto? Cortem-lhe, cortem o cabelo dele. Não é o meu, é o dele, certo? Então, cortem os seus cabelos. Seu é pronome possessivo, certo? Pegou-me as mãos. Pegou as minhas mãos. Então, você precisa interpretar. Eu sempre falo, interpreta. Pois assim você chega mais fácil, tá? Aí vamos pra cá. Não, vou ficar desse lado daqui mesmo, fica melhor, né? Chamamos reflexivo o pronome oblíquo que indica o paciente da ação cujo agente é a mesma pessoa. Reflexivo é a mesma pessoa, tá? Eu me feri. Eu feri a mim mesmo, certo? Então, é reflexivo porque eu me machuquei. Eu machuquei quem? A mim mesmo, certo? Então, o agente que
O agente, ele é o mesmo, aquele que faz e o que recebe a ação, correto? Existem 3 pronomes oblíquos que são exclusivamente reflexivos. Mas olha, exclusivamente reflexivos. É sempre? É sempre. Que é se, se e consigo. Eles são da terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular. Chamamos... botei aqui um exemplo. Está fora de si. Eu não estou fora de mim. Tu não vai, né? Então, está fora de si. Ele ou ela, correto? Ou fora de si mesmo, né? Fica, né? Fora de si mesmo. A ideia aqui não é fora dele somente, fora de si mesmo. Ou fora de si mesma, depende do gênero a que esteja se referindo, porque está fora não está dizendo qual gênero se refere, certo? Agora, chamamos de recíproco o pronome oblíquo que evidencia relação de mutualidade entre aqueles que praticam a ação. Olha, entre aqueles que praticam. O reflexivo é a mesma pessoa. O recíproco não. O recíproco evidencia a mutualidade entre. Tem que ter mais de uma pessoa. Eu coloquei aqui um exemplo. Carla e eu nos abraçamos. Carla me abraçou e eu abracei Carla. Certo? Então, eu tenho 2 pessoas. Essa é a diferença. Gente, espero que vocês tenham gostado. Guarda essa matéria. A interpretação é muito mega necessária. Tá? Até a próxima.